Então vamos lá, diz assim: armadura de Deus. Mais cedo ou mais tarde, todo cristão percebe que sua vida cristã é o que, gente? É um campo de batalha que, se não contar com toda a armadura de Deus, é impossível combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Essas palavras, combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, foram ditas pelo apóstolo Paulo. Ele disse, no final de sua vida, no final de seus dias, quando ele estava para morrer, ele disse: combati o bom combate, dando-nos o entendimento de que, sendo ele um homem de Deus, um homem de fé, neste mundo ele vivia em lutas constantes. Esse estudo, a armadura de Deus, nos dá o entendimento de que não existe apenas lutas no campo físico, e você vai entender isso. Existe luta, ou existem lutas no campo espiritual. Então Paulo disse, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você pode ler isso em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Amém? Vamos continuar. O Espírito Santo instruiu Paulo a usar uma linguagem militar para ilustrar o conflito do cristão com Satanás. E este, por sua vez, tem usado o mundo, a carne e o seu exército de espíritos imundos contra os cristãos para afrontar ao Deus Altíssimo. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus não nos deixou órfãos, antes enviou o seu Espírito para nos guiar e dar assistência na hora das tribulações. Então Paulo, para quem não sabe, ele era um cidadão romano. Naquela época, o Império Romano, com o seu grande exército, eles dominavam nações, inclusive dominava Jerusalém, a cidade santa. Então Paulo, como um cidadão romano, Paulo que convivia nesse império, ele sabia da hierarquia de um exército, ele sabia como é que se vestia um soldado romano. Então, ele usa a linguagem militar, né? Ele fala armadura de Deus. Então, existe a armadura humana, mas existe a armadura de Deus. A armadura humana nos defende de ataques humanos, mas a armadura de Deus nos defende dos ataques de quem? Do diabo, que ele usa o mundo. Essas ideias que às vezes nos deixam assim espantados, ideologias que surgem, quem é o autor? É o diabo. Por exemplo, a mulher se casar com 4 homens, oxe, ou o homem se casar com 4 mulheres. Quem é o autor dessas ideias?
Isso destrói a família, isso destrói uma sociedade. O diabo é o autor dessas ideias e outras mais. Vamos lá. Bom, Deus nos deixou o Espírito Santo para que nós, então, viéssemos vencer as lutas e as tribulações. Aí o estudo diz: campo de batalha. Só o verdadeiro cristão enfrenta 3 ferozes inimigos. Então, quais são esses inimigos? O mundo, a sua própria carne e quem? E o diabo. Então, depois você lê aí as referências, Efésios 2, versículo 1 ao 3. Então, nós vivemos num campo de batalha. Pessoal, olha para mim, olha para mim. Desculpa se eu me estender um pouquinho hoje, mas olha para mim. Não seja ingênuo. O apóstolo Pedro, ele diz assim: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, esperando o momento para te devorar. Mas tem pessoas que vivem nesse mundo mais ou menos assim, ó. Elas andam mais ou menos assim, ó. Ah, que maravilha, tudo é lindo, tudo é bom. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Não, tá bom. Aceitando, como eu dizia, as ideologias impostas, aceitando, sabe, a moda, o modismo, aceita de tal forma que adere à moda. Por exemplo, hoje em dia, já existe aqueles que falam assim: tudo é relativo. Sim ou não? Sim ou não? Por exemplo, a gente fala a verdade que está na Sagrada Escritura, mas essa verdade aqui, as pessoas dizem assim, é relativo. Dentro da igreja, essa verdade é a verdade, mas fora da igreja, essa verdade não é verdade. Quem entende o que eu estou falando? E tem gente que fala assim, faz sentido. Não, essa verdade é universal. Essa verdade é para todos. Para homens, para mulheres, para crianças, para jovens, para qualquer raça, para toda e qualquer religião. Ela é universal. Jesus disse: eu sou a verdade, não existe outra. Então não seja ingênuo. Como diz aqui o estudo, nós vivemos num campo do que, pessoal? De batalha. E os inimigos ferozes é o mundo, a sua própria carne e quem mais? Você tem 3 inimigos. Eu tenho 3 inimigos: o mundo, a minha carne e o diabo. Então eu não posso ser ingênuo. Eu não posso andar desapercebido, desatento. É o que Jesus disse, eu tenho que vigiar, eu tenho que orar. Eu não posso pensar que eu já alcancei minha salvação, estou salvo e posso sossegar. Eu não posso me dar ao luxo de deixar de viver a fé. A Bíblia diz que é a fé que me mantém de pé. E o que eu tiver que fazer para alimentar essa fé, para que essa fé me deixe de pé, eu tenho que fazer. Então, o que é o mundo? Um dos inimigos ferozes. O mundo diz respeito à sociedade em que vivemos, que se opõe à fé no Deus da Bíblia Sagrada. Esse mundo se opõe à fé no Deus da Bíblia Sagrada e satisfaz os desejos da carne, a concupiscência da carne, desejos, sensualidades, cobiças, a concupiscência dos olhos e a soberba, que é o orgulho da vida. Então, está aí um dos inimigos, o mundo.
o mundo, que se opõe à nossa fé, se opõe ao que diz a palavra de Deus. E apresenta um cardápio, né? Um menu para a sua carne. Um cardápio. Aqui está o cardápio que eu tenho para satisfazer o desejo da sua carne. Pornografia, vícios, dinheiro, de maneira injusta, engano, para você ter vantagens. Está aí o cardápio. Está aí. E tem muitos que estão atendendo o mundo. O outro inimigo é a carne. O que é a carne? A carne é a velha natureza rebelde que herdamos de quem? De Adão, que se recusa a obedecer à palavra de Deus e que não é capaz de fazer qualquer coisa para agradá-lo. Israel tem sido um exemplo disso, pois Deus diz à nação, Deus diz à nação: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Mas na sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus venceu o mundo e nos deu o direito de vencer também. Venceu a carne e venceu quem, pessoal? O diabo. O diabo não precisa falar que o diabo é diabo. Você sabe quem é o diabo? É ou não é? Então, quais são os 3 inimigos ferozes que tenta destruir o salvo? Porque quando falamos de armadura de Deus, estamos falando de proteção da salvação, proteção da fé. Estamos falando de você ser capacitado para se manter forte, firme, se manter de pé. Esse assunto não é para aquele que é incrédulo, não é para aquele que está fora do reino, é para quem está dentro do reino. O diabo não quer quem está fora do reino, porque quem está fora do reino já pertence a ele. O diabo quer aquele que está dentro do reino. Dentro do reino. Então, os 3 inimigos ferozes são o mundo, a carne. O que é a carne? A natureza humana. Todos nós nascemos com a natureza adâmica, uma natureza rebelde. O homem nasce com essa raiz de rebeldia, com essa natureza de rebeldia. O homem nasce em pecado, o pecado está no homem. Então vamos lá. O que é uma armadura? O que é uma armadura? A armadura é uma vestimenta protetora usada para a defesa do corpo físico. Já a armadura de Deus trata de uma vestimenta, o que, gente? Invisível aos olhos humanos, mas visível aos olhos de quem, gente? Do diabo e dos seus demônios. Portanto, a armadura de Deus é puramente espiritual. Seu único objetivo é a defesa pessoal da alma salva. A Bíblia fala que Paulo, o apóstolo Paulo, ele curava as pessoas pelas mãos. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. E ele libertava pessoas possuídas por espíritos malignos, impondo as mãos. Alguns religiosos, vendo o que Paulo fazia, acharam interessante e quiseram imitar Paulo. Esses foram alguns que estavam possuídos por demônios, colocaram as mãos sobre os possuídos e disseram assim:
em nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha que autoridade, né? Estão entendendo ou não? Em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai! Aí os demônios olharam para eles assim, fico imaginando, e falaram para eles assim: nós conhecemos a Paulo e sabemos quem é Jesus a quem ele prega, mas vocês quem são? Quem são? E atacaram esses homens, rasgaram suas vestes, eles ficaram nus, foram envergonhados. É o que diz aí o estudo. A armadura de Deus não é uma armadura humana, é uma armadura espiritual. Espiritual, invisível aos olhos humanos, mas o diabo sabe quem tem. Paulo tinha, os judeus ambulantes, os religiosos não tinham essa armadura. Quem está entendendo? Então, a armadura, ela é invisível aos olhos humanos, mas visível aos olhos do diabo e dos seus demônios. Amém, gente? Aí diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 11, diz assim: revestivos de quê? De toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Então, a armadura de Deus serve para quê, gente? Para a gente ficar firme. Firme. A armadura de Deus é para fazer de você uma pessoa forte. E aí eu vou acrescentar uma coisa: a armadura de Deus não é apenas para defesa da sua fé, mas é também para ataque da sua fé. Ataque da sua fé. Lembra da luta entre Davi e Golias? Sim ou não? O que Davi fez? Ficou de braços cruzados? O que Davi fez? Ficou ali aceitando a imposição do inimigo? Ficou ali, sabe, parado? Não, ele foi para o campo de batalha. Mesmo humanamente sendo inferior, ele olhou para aquele gigante e disse assim: ó, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, ou seja, você vem contra mim com uma armadura humana, mas eu vou contra você com a armadura de quem, gente? A armadura de Deus. A armadura de Deus. E hoje mesmo o meu Deus vai me dar vitória sobre você. Aí Davi pegou lá a pedra e arremessou aquela pedra e derrubou o gigante. E com a espada do próprio gigante ele cortou a cabeça do gigante. Então a armadura de Deus é para você ficar firme, é para você ser forte, é para você, sabe, lutar. Amém, gente? Lutar, lutar. É para você não se entregar, é para você resistir. Aí, para terminar, diz: a ênfase da palavra revestivos é proporcional porque dá a ideia de ordem divina, que tem que ser obedecida, custe o que custar. Haja visto o valor imensurável da conservação da salvação eterna, salvação da alma. Então, essa palavra revestivos, né, a ênfase que temos que dar aí é revestivos, ou seja, eu tenho que me revestir. Você não pode me revestir com a armadura de Deus. Eu não posso te revestir com a armadura de Deus. É algo individual, cada um se revista. Amém, gente? Cada um se revista. E você se reveste dessa armadura quando você obedece de maneira incondicional à palavra de Deus. Claro, nós vamos falar mais sobre isso. Então, a armadura de Deus, ela tem essas partes: verdade, justiça,
evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, oração, súplica e vigilância no Espírito. Fique de pé, por favor, pessoal. Com o estudo na mão, aí diz assim: não adianta vestir uma ou algumas peças da armadura. Ficou claro isso? Se Deus nos dá toda a sua armadura, é porque Ele sabe que precisamos de usar todas as peças. Não importa o sacrifício constante em todo o tempo, porque se faltar uma única peça da armadura, com certeza o diabo vai usar aquela brecha para entrar. O revestir-se de toda a armadura de Deus é tão importante para a manutenção da salvação da alma, quanto o oxigênio é para a vida neste mundo. Para se ter uma ideia da sua importância, basta meditar nas cartas que o Senhor Jesus envia aos anjos das 7 igrejas de Apocalipse. A salvação da alma é prometida apenas para quem? Ao vencedor. Sem a armadura de Deus você não vence. Para Deus, vencedor não é aquele que conquista o mundo e perde a sua alma. Para Deus, vencedor não é aquele que conquista o mundo, quer dizer, dinheiro, fama, êxito profissional, e perde a sua alma. Tem muita gente dentro da igreja, viu? Dentro da igreja, que está ganhando dinheiro. Tem muita gente que tem status. Tem muita gente que tem nome de doutor. Veja, nada contra você ter dinheiro, ter nome de doutor, ter status, nada contra. Mas tem muita gente vivendo assim, e por outro lado ela está se entregando ao pecado. Todo dia cai em tentação. Todo dia aceita as ofertas e propostas do mundo, propostas e ofertas que afastam ela de Deus. Ela vence no campo material, mas está sendo vencida no campo espiritual. Ela conquista o que é material, mas está perdendo a eternidade com Deus. E Jesus diz assim, para terminar o estudo, Jesus diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder o que, gente? A sua alma. Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Quem entendeu? Você entendeu mesmo? Olha só, Paulo diz assim: não que tenhamos domínio sobre o quê? Sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo. Aí ele fala assim, porque pela fé estáis de pé. Então o que faz a gente ficar de pé? É a fé. Então, o que você puder fazer para manter a sua fé acesa, o que você puder fazer para fortalecer a sua fé, faça. Eu louvo a Deus pela Igreja Universal. Não sei você, mas eu louvo, porque a Igreja Universal é uma igreja de propósito, de sacrifício. Tem fogueira santa 2 vezes no ano. Que maravilha, porque é a oportunidade que a gente tem de crucificar o nosso eu e fortalecer a nossa fé. Sacrificar o nosso eu para agradar a Deus, mostrar quem é Ele na nossa vida. Amém?